Já cansou de esperar pela chuva que não veio e não caiu. Quem irá lembrar dos tempos quando a chuva trouxe amor? Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Sempre é uma responsabilidade quando a gente sobe aqui no culto, né? Não adianta falar que a gente não fica nervoso, porque a gente fica assim, a gente fica tenso e a igreja está cheia, mas eu tenho certeza que eu não vou falar por mim hoje, eu vou falar por Deus. Então, quando Deus pede para que a gente possa abrir a Bíblia e falar sobre Ele, Deus tira todo o nosso nervosismo e coloca amor e carinho no nosso coração. Antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por estar aqui, por me dar vida e saúde. Agradecer a minha equipe, todos. Tem alguns que diretamente vêm à frente, tem alguns que já ficam nos bastidores, mas todos me ajudaram durante a semana. Então eu agradeço muito a Deus por eles, por essa equipe maravilhosa que eu tenho. Agradecer pela igreja, porque hoje é aniversário da ASA, e quando é aniversário, o que a gente traz? Presentes. E eu creio que a maior parte das pessoas daqui trouxeram presentes para a ASA, para que nós possamos estender a mão para outras pessoas e, como diz lá, a força da compaixão. Juntos somos mais solidários e mais missionários. Então eu agradeço a todos que puderam contribuir com a ASA.
veio o lançamento da nossa recolta que nós fizemos, já faz um tempinho, e finalmente os cofrinhos chegaram. Só que aí, olha para a igreja, tem mais gente ou mais cofrinho? Mais gente. Então o que nós decidimos? Que nós vamos dar os cofrinhos para as crianças primeiro, né? E depois alguns cofrinhos que sobrarem, algumas pessoas, os adultos, podem participar. Como nós tínhamos combinado, nós fizemos um combinado da recolta. Alguém lembra o que é? O Alessio não se lembra. Nós vamos fazer o sorteio das crianças. As crianças que ganharem o primeiro, segundo, terceiro lugar, vai ser as crianças que encherem mais o cofrinho. A gente vai contar e ver quem ganhou e a gente vai fazer a premiação. E dos adultos, nós vamos fazer o sorteio de uma cesta de café da manhã. Foi isso que a gente combinou, né? A gente vai conseguir o nosso alvo? Alguém lembra o alvo? Deu branco ou deu verde? Deu verde. R$800 é o nosso alvo. Então nós vamos juntos tentar aí alcançar esse alvo. O Djalma vai colocar um vídeo para a gente agora. É um videozinho curtinho. Prestem atenção nesse videozinho. É um videozinho de carinho. Prestem atenção, saiu bem pequenininho, mas dá para você ver. Esse videozinho eu achei muito interessante. Ali fala sobre os obstáculos da vida, né? Mas eu vou transferir ele para a nossa realidade hoje, para a asa. Quem é a asa ali? É a patinha, a mamãe pata, os patinhos ou é o cachorrinho? Ninguém vai se arriscar? Quem que é a asa ali? Quem mais se adequa? É a mamãe pata. Porque assim, os filhinhos estavam todos lá do outro lado. Quem são os filhinhos? As pessoas que nós devemos resgatar. Quem é aquele, o cachorrinho? São os voluntários da asa. E quem é a asa? A dona Patinha. Que ela vai lá, ela ia deixar ele para trás? Não, e nós também não podemos deixar ninguém para trás. Então ela foi lá e pegou. Eu fiquei preocupada antes de ver o final do vídeo. Eu falei, como que o coitadinho vai sair de lá? Mas eu fiquei numa alegria tão grande na hora que ela pegou a orelhinha dele, com toda a força que ela tinha, e ela puxou ele para cima. Então, esse é a asa, que está trabalhando para que nós possamos trazer mais pessoas para o aprisco do Senhor. Para aqueles que trouxeram a Bíblia ou estão aí no celular, vamos abrir em 2 Reis 5, de 1 a 15. 2 Reis 5, de 1 a 15. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre uma história muito conhecida. A gente conta muito para as crianças, né? Os adultos pregam também sobre esse texto. E nós vamos ver um pouquinho hoje sobre compaixão. Nós começamos ontem, para quem veio ontem, a Cláudia, ela é distrital, lá do Resende, e ela pregou para a gente e falou sobre compaixão. E hoje também nós vamos continuar falando sobre compaixão. Será que nós temos praticado compaixão na nossa vida? Muitas pessoas falam assim, compaixão é quando você dá um par de sapato, uma vestimenta de roupa, quando você traz alimento para casa para ajudar outras pessoas. Mas o que a Larissa falou ali na historinha? O que a historinha tinha hoje? Abraço. Abraço também é compaixão, né? A Larissa, essa semana, ontem, ela perdeu a tia dela, uma tia que ela amava muito. E quando ela chegou aqui na igreja ontem, nós a abraçamos. E isso é compaixão. Nós também podemos abraçar uma pessoa que está de luto, uma pessoa que precisa.
Muitas vezes nós não sabemos o que falar. É difícil falar alguma coisa quando uma pessoa morre, né? A gente pode falar muitas coisas, mas é melhor se calar e dar um abraço. Esse abraço é um abraço aconchegante, um abraço que tem muitas palavras. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Naamã. Vamos começar a ler esse texto aí, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Vamos dar uma pausa aí. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui. Te agradecer também porque o Senhor é bom, o Senhor é bem, o Senhor nos perdoa e, acima de tudo, o Senhor sempre está ao nosso lado. Mesmo quando nós nos afastamos, o Senhor está ali nos guiando, nos orientando e nos protegendo. Nesse momento eu quero pedir que o Senhor possa se fazer presente aqui, Senhor. Que eu não venha falar por mim, mas que eu venha falar pelo Espírito Santo. E que os corações daqui desta manhã possam ser tocados. E essa mensagem possa ser falada a outras pessoas também que não te conhecem. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar lendo o texto. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgar as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fartar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se tu houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas lhe disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse:
Eis que agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quanto ao meu Senhor. Entra na casa de Rimom, para lhe adorar a ele, encosta na minha mão, e eu também me tenha te encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis, meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém não, certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã, corria atrás dele, saltou no carro e encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: seu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou no carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esse texto é um texto bem longo, mas é um texto que, se nós prestarmos bem atenção, tem vários pontos aí que nós podemos passar para a nossa vida. Mas tem um ponto principal que eu queria falar para vocês hoje. Aquela menina, aquele Naamã, ele era um homem de guerra. Ele estava acostumado, sempre aonde ele ia, ele não perdia, ele sempre ganhava. Ele sempre era o vencedor. E nesse dia, ele levou essa menina cativa e ela foi morar na casa de Naamã. Deus já tinha um propósito no coração daquela menina, com certeza. E chegando lá, ela começou a fazer os serviços da casa, porque ela não foi para lá para ser a filha, né? Ela não foi para lá para ser bem tratada. Ela foi para ser uma serva, para ajudar a esposa de Naamã. E assim aconteceu. Mas quando aquela menina chegou lá, muitas coisas foram mudando com certeza naquela casa. É a mesma coisa, um lar que tem, vamos supor, 10 pessoas que não são cristãs e tem 2 que são cristãs, que servem a Deus. Ocorrem mudanças nessa casa? Com certeza ocorrem mudanças. A começar na sexta-feira. 10 pessoas não estão acostumadas a fazer o pôr do sol, mas 2 estão. Mesmo sendo só 2 pessoas, aquelas 2 pessoas
vão ter um momento a sós com Deus ali e elas vão fazer o pôr do sol. Aquelas outras pessoas vão começar a perceber e elas vão ter mudanças. A mesma coisa quando uma pessoa se interessa em vir visitar a nossa igreja. Ela vem e ela começa, quando ela chega aqui, ela começa a perceber que há diferença. Tem pessoas que abraçam mais, tem pessoas que não abraçam tanto, mas tem pessoas que já cumprimentam. Então, quando uma pessoa cristã, ela fica naquele lugar, muitas coisas vão sendo transformadas. Não de hoje para amanhã, mas com o tempo, as coisas vão se acertando e vão mudando. E foi isso que aconteceu com aquela menina. A esposa de Naamã percebeu que aquela menina era diferente. E Naamã também percebeu, com certeza. Mas como ele era o chefe, era o general, talvez passou batido. Ele percebeu e não ligou. Mas aquela menina, ela sempre estava ali fervorosa. Orava a Deus, pedia proteção, pedia direção e sempre pedia que Deus abençoasse aquele lar. Então essa menina, certo dia, achou a patroa, vamos dizer assim, lá chorando, muito triste. Porque naquela época, a gente sabe, em várias histórias bíblicas, que quando uma pessoa tinha lepra, a pessoa podia ficar na casa? Não. A pessoa tinha que se afastar. E como Naamã, ele usava as roupas fechadas, né? Ele era um general, e as roupas tampavam aquela lepra que ele tinha. Mas ia chegar um certo momento que as pessoas iam começar a perceber, ia ver, e ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir embora. E sua esposa já estava preocupada com isso. E aquela menina viu aquele sofrimento, aquela tristeza, e ela se chegou perto dela. Quem sabe ela deu um abraço, a gente não sabe se elas tinham tanta intimidade assim, mas ela começou a conversar com a senhora dela, e ela falou que ela conhecia alguém que podia curar o Naamã. E aquela senhora, ela começou a sentir um pouquinho de esperança no coração dela, porque ela deve ter pensado, nossa, se ela conhece alguém que pode curá-lo, ele não vai precisar ir embora de casa mais, ele vai ficar aqui comigo, porque essa é uma preocupação das famílias. Muitas pessoas, quem sabe, tinham só o marido ou só a esposa pegava lepra e tinha que ir embora, o marido ficava sozinho. É muito difícil ficar longe das pessoas que nós amamos. E aqui, o Naamã, ele falou assim, a menina conversou, ela falou assim, eu sei quem pode te curar, mas você vai ter que fazer uma viagem. E como nós vimos no texto que a gente leu, muitas coisas aconteceram antes dele chegar no destino dele. Mas Naamã preparou muitas coisas, era uma longa viagem, ele se despediu da esposa, deu tchau para a esposa, né? Se despediu da menina também, e ele foi. E quando ele chegou lá, já aconteceu algo triste. Aquele homem, que era o homem servo de Deus, ele não veio atendê-lo. Com certeza o Naamã deve ter pensado, nossa, mas eu sou um general. Não é o que acontece às vezes com os reis? Eles não vão visitar, os presidentes, eles não vão visitar, eles não gostam de receber tipo a chave da cidade, eles gostam de receber um banquete. Todos fazem isso, porque eles são grandes, eles têm uma posição e eles gostam de usar essa posição. Mas quando ele chegou lá, ele tinha toda essa posição, mas ele não pode usufruir dessa posição. Lá ele era uma pessoa normal, uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. E aquele homem que era servo de Deus mandou um servo para que pudesse atendê-lo. E o servo foi. E a notícia que o servo trouxe também não era muito agradável, não. Onde já se viu? Você, com toda aquela pompa, você deveria ir até lá, naquele rio, e se banhar 7 vezes. Vocês iriam? Quem iria? A princípio, vocês iriam duvidar. Não iriam? Muitas vezes nós duvidamos de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas aquele homem, ele foi. Talvez não tenha ido muito contente. E quando ele chegou lá na frente do rio, era um rio limpo, maravilhoso, uma água cristalina, dava para ver o fundo, cheio de pedrinhas, né? Tinha um lindo jardim do lado, tinha areia, peixinhos, não era assim? Não, o Alexandre falou que não era assim. Era um rio sujo, muito.
Talvez um Tietê que a gente conheça, acho que por aí, né? É uma coisa que eu conheço que é bem suja, é o Tietê, né? Então era muito sujo. E ele chegou, olhou e pensou assim: nossa, mas lá onde eu moro, lá na minha região, é tudo limpinho, água cristalina, né? Os peixes estão nadando, eu posso ver no fundo. Aqui, como que eu vou entrar aí? Vou ficar pior que eu já estou. Mas ele começou a tirar a armadura, né? É igual a gente quando a gente vai numa cachoeira e a água está muito gelada. O que a gente faz? Principalmente nós mulheres. Os homens não fazem isso, mas nós mulheres fazemos. O que a gente faz? A gente pega a pontinha do dedinho e põe lá para ver se está frio, né? Às vezes não está tão frio, mas a gente fala assim: nossa, está um gelo, vai congelar a pontinha do dedo. Com certeza, ele deve ter colocado, mas ele olhou, não, está muito sujo. Mas, vamos lá, né? E ele tirou toda aquela roupa e entrou, abaixou a primeira vez, subiu, olhou, nada, estava do mesmo jeito. E a segunda vez, novamente. Quando chegou na sexta vez, ele, não quero mais não. Melhor desistir, não vou tentar mais não, já tentei todas as vezes, não aconteceu nada. Eu acho que ele deve ter imaginado assim, que conforme ele fosse abaixando, né, às vezes, com certeza ele ia se limpando devagarinho. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, quando ele faz um milagre, ele faz perfeito, ele faz completo. Mas ele queria também trabalhar no coração de Naamã. Aquela jovenzinha, que era menina cativa, ela teve compaixão com o Senhor dela. E ela, Deus a instruiu para que ela mandasse Naamã fazer aquilo. E ele foi. E na última vez, ele estava muito desanimado. E um soldado falou assim: vai, Senhor, nós já chegamos até aqui. É a última, vamos lá, seja persistente. Vamos conseguir. E ele foi. E quando ele se levantou, o que tinha acontecido? A pele dele estava clarinha, muito clarinha, como a pele de um bebê. E ele começou a ficar muito alegre, muito feliz. É igual a gente quando ganha presente, sai saltitando, né? A gente às vezes dá uns gritos, a gente se alegra, a gente fica feliz. E foi assim que aconteceu. E ele voltou para casa. Imagina ele voltando para casa, para dar a notícia que tudo estava bem. A esposa com certeza estava esperando, mas ela também estava com certeza com o coração bem pequenininho, mas ela estava guardando. Mas nessa história toda, quem que vocês acham que estava muito, muito feliz? Que não era nem da família? A serva daquela casa. Ela estava muito feliz. E quando Naamã chega em casa, a alegria é total. É uma alegria que tem festa. Todos comemoram. Um dos maiores exemplos dessa compaixão está nessa história de Naamã. O nome dessa menina não é nem falado na Bíblia. Só fala que é a menina cativa. Todos nós conhecemos essa história. É uma história que tem um final feliz. Essa menina, ela usou de compaixão para aquele homem. Aqui tem uma experiência que fala assim que certa vez uma senhora, ela estava fazendo um tratamento de câncer. E nós sabemos que para quem faz tratamento de câncer é muito doloroso, né? A pessoa sofre muito. Quando a pessoa sabe que está com essa doença, é muito difícil a pessoa aceitar também, né? Porque assim, a pessoa tem que mudar tudo, a vida. E a primeira coisa que a pessoa pensa é: estou doente, vou morrer. Não é isso que a pessoa pensa? É isso aí. Mas nesse momento, o que a pessoa precisa? De pessoas que estejam ao redor, os amigos, os familiares. É isso que precisa. Nós precisamos ajudar também. Tem muitas pessoas que preferem se calar, se esconder, não contar para ninguém que tem. Mas outras pessoas já contam porque precisam de um carinho, precisam de força, precisam de um abraço. E essa mulher, ela estava na fila, que ela ia marcar a quimioterapia para fazer. E aonde ela estava, tinha muitas pessoas. E ela percebeu que tinha uma pessoa na frente dela.
Mas a pessoa estava com um papel na mão e a pessoa andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, muito triste, muito chateada. Olhava na ceia que ia sair, olhava dos lados, e ela percebeu que aquela pessoa estava preocupada, perdida ali, não sabia o que fazer. E o que ela fez? Ela esqueceu, ela deixou de lado o problema que ela tinha e ela foi socorrer aquela pessoa. E ela perguntou: como é que é seu nome? Você está aqui faz tempo, é a primeira vez que você veio? E a pessoa começou a falar: olha, eu descobri a minha doença faz uns 20 dias. No começo eu pensei em deixar de lado, eu pensei em não fazer tratamento, não fazer nada, deixar acontecer. Mas uma pessoa bateu na porta da minha casa. Eu nunca vi essa pessoa, não sei quem é essa pessoa, mas ela bateu na porta da minha casa e ela tinha um papel. E ela me deu esse papel e pediu para mim vir aqui hoje. Não podia ser ontem nem amanhã, tinha que ser hoje. E eu estou aqui. Eu estou com uma senha, mas eu não sei se eu devo ficar nessa fila, se eu devo ir até aquele outro guichê, se eu devo ir àquela outra fila, eu não sei, mas eu estou aqui. E aquela mulher, ela falou assim: eu também tenho o mesmo problema que você tem. E eu sei como proceder, então eu vou te ajudar. Nós vamos primeiro naquele guichê, porque nós vamos marcar o médico, depois nós vamos no outro guichê para fazer tal coisa, e foi orientando ela. E estava dando tudo certo. E ela não entendia, ela perguntava assim: mas como que está dando tão certo? Uma pessoa bate na porta da minha casa com toda a papelada e uma senha, eu não sei quem é. Eu chego aqui, tem uma outra pessoa na fila que não me conhecia, não sabia quem eu era, mas me deu toda a orientação, me ajudou a marcar tudo e eu vou começar o meu tratamento. E ela ficou impressionada com aquilo. E as duas trocaram o contato e começaram a se conversar. Começaram a estudar a Bíblia, as duas juntas. E as duas foram transformando a vida. As duas não foram se transformando naquele momento, mas os familiares que estavam ao redor, que via tudo aquilo acontecendo, foram se transformando. E foram se perguntando o que estava acontecendo. O que vocês acham que estava acontecendo? Não era Deus que tinha preparado tudo aquilo para acontecer com aquelas duas mulheres, para que elas pudessem se encontrar? Uma que estava doente, já fazia um tempo que estava fazendo o tratamento, ela deixou a dor dela e teve compaixão para com a outra pessoa que ia começar o tratamento. E dali surgiu uma grande amizade, e as duas começaram a trocar mensagens, as duas começaram a sempre andar juntas. Uma apoiava a outra na hora do exame. Eu nunca fui numa sala de quimioterapia, nem nunca acompanhei ninguém. Talvez aqui tenha alguém que já possa ter feito isso. Diz que é bem demorado, né? Tem que ter paciência. Então, as duas, uma apoiava a outra. Uma abraçava a outra. Uma dava força para a outra. Resumindo a história, as duas foram curadas após o tratamento. Então Deus guiou essas duas aqui. Assim como Deus teve compaixão de Naamã e colocou aquela serva na casa dele, aquela menina teve compaixão. Ela podia ter deixado para lá, ela podia não ter cuidado do Naamã nem da serva. Ela podia ter feito o que as crianças geralmente fazem. Pirraça, né? Eu estou aqui, eu sou cativa, não quero nem saber, deixa para lá. Ela foi tirada da família dela, da cidade dela, para ir para um lugar distante, para outro lugar. Ela podia ter deixado passar, mas não foi isso que ela fez. Com certeza ela foi instruída desde pequena, igual as crianças nossas, igual nós instruímos. Orar, ser educado, ler a Bíblia, ter Jesus no coração. Então foi isso que ela praticou na casa do Naamã. E essas duas mulheres aqui que foram curadas, hoje, elas agradecem a Deus, porque elas estão felizes. Mas a história termina aqui? Não. Elas conheciam a Deus um pouquinho, mas elas queriam conhecer mais esse Deus maravilhoso. Elas queriam saber quem era aquela mulher que levou aquela papelada com senha e tudo na porta da casa. Quem era aquela mulher? Nós temos que descobrir. E elas descobriram. Elas marcaram um dia para que elas pudessem, no final do tratamento, estava tudo bem, e elas fizeram um pacto uma com a outra.
Se a gente for curado, se a gente receber essa bênção, nós vamos comemorar. Nós vamos subir na montanha mais alta e nós vamos gritar. Nós vamos gritar com toda a nossa força. Vamos gritar muito alto. Aí a outra falou assim: nós vamos gritar o quê? Nós vamos subir uma montanha para gritar lá, vão achar duas loucas na montanha gritando. Não, mas nós vamos. Vai ser um momento inesquecível e nós vamos gritar. E isso passou-se o tempo, né? E um dia elas estavam passando em frente a uma igreja bonita, assim, igual a nossa. E elas viram um monte de mulher de verde na porta da igreja. E elas olharam: nossa, mas bonito, né? Todo mundo de verde. Estava bonita a porta da igreja. E quem é mulher aqui sabe do que eu estou falando. Quando a gente vai no shopping, a gente vai numa loja, o que chama a atenção da gente, mulher? Não vai falar que é o preço, porque não é. A vitrine. Mulher gosta de vitrine mal arrumada ou vitrine? Quando tem alguém falando na frente da loja, tem bexiga, tem pipoca, tem algodão doce, a gente pensa no quê? Promoção. Não é assim? A gente fala que não. É verdade. Não vai falar que não porque é. Tá? É verdade. É o que a gente pensa. E a gente vai, a gente quer ver. Às vezes a gente não vai nem comprar, né? Mas a gente vai lá, a gente dá uma olhada, né? Aí vem a atendente e fala assim: oi, esse número aqui, ó, dá certinho pra você, Renata. Você não quer levar? Tá na promoção. A Renata, com certeza, vou levar. Nem perguntei o limite do cartão, mas ela vai levar. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, aquela decoração toda da frente da igreja chamou a atenção daquelas duas meninas, daquelas duas, são senhoras, vamos chamar de meninas. E elas entraram até o portão. Aí uma colocou o pé para terminar de entrar, a outra falou assim: ai, não, vamos embora. Vamos, porque a gente vai passar vergonha. A gente não é nem dessa igreja, a gente não sabe nem o que está acontecendo aqui, vamos embora. Mas quando elas iam virar as costas para sair, alguém de perdido falou: ei, vocês duas aí, vocês não querem entrar? Hoje nós estamos em festa, porque é o aniversário da Asa. Uma olhou para a cara da outra e: aniversário da Asa? Que Asa? A Asa faz aniversário? Ninguém entendia nada. Porque nós temos na igreja, nós temos a ASA, que é local das nossas igrejas. E nós temos a ADRA, que é mundial, o mundo todo. Mas elas foram. E chegaram lá dentro, foram bem recebidas, elas entraram, sentaram, receberam um abraço, tudo. E foram bem acolhidas. Na hora que entrou um homem para pregar, todo bonito, elegante, ele estava pregando, e ele foi falando justamente sobre alguns assuntos que elas tinham passado, de problemas de doença, que nós temos que ter compaixão com as pessoas, mesmo que a gente não conheça, a gente pode ter compaixão com a outra pessoa. E ele foi falando, e eu olhava para o rostinho da outra e falava assim: não é possível, tem muita coisa encaixando aí, tem alguma coisa aí. E foi passando o tempo, o sermão terminou, o culto terminou, elas foram convidadas para almoçar e elas foram ficando. E veio uma senhorinha, e a senhorinha falou assim: eu conheço você. E ela olhou: a senhora me conhece? Sim, eu fui na sua casa. Fui eu que levei o papel para você, da senha, de onde era para você fazer o tratamento. E ela ficou paralisada e pensou: mas o que você me achou? É o seguinte, a minha sobrinha tinha problemas, né? Ela ia começar a fazer um tratamento de câncer e eu dei entrada em toda a papelada, mas ela faleceu. E para mim não perder aquele papel, eu estava indo para levar lá no hospital para devolver, para passar para uma outra pessoa vaga. Porque a gente sabe que quem faz tratamento de câncer, muitas vezes é muito difícil você conseguir uma vaga, né? É muito difícil. Tem pessoas que conseguem rápido, a outra tem que entrar na fila e tem que esperar. E quando eu estava passando na porta da sua casa, Deus falou para mim: bate na porta, deixa o papel e vai embora. Eu não entendi, mas quando Deus me pede para fazer alguma coisa, eu não pergunto para Ele o porquê. Eu obedeço e faço o que Ele manda. E ela fez. Ela entrou no portão,
apertou a campainha, colocou o papel e sumiu. E aquela mulher estava lá dentro, pensando em desistir, porque ela tinha acabado de saber o que tinha acontecido, que ela estava doente, como que ela ia fazer? Ela não tinha ninguém, e Deus colocou alguém na vida daquela mulher. Deus estava ajudando ela. Aqui nós vemos muita compaixão. Então aquele dia ela descobriu quem era aquela pessoa que a havia ajudado. E ela contou para aquela senhora o trato que as duas tinham feito, de subir no monte mais alto e começar a gritar. E elas acharam companheiras verdinhas. Combinaram o dia e todos daquela equipe que fazia parte da ASA foram na montanha. E elas gritaram, elas oraram, elas agradeceram a Deus, porque aquelas duas pessoas, elas se encontraram. E elas foram resgatadas pelo Senhor Jesus. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por algumas situações que nós achamos que é assim... as pessoas hoje em dia estão sofrendo muito golpe. Tá? Quem aqui já não sofreu um golpe? Todo mundo, né? A pessoa liga e fala, sou fulano, sua amiga, eu estou precisando pagar uma conta de luz, tem como você me mandar tanto no Pix? Nossa, mas sua conta de luz é alta, hein? A gente já sabe que é golpe, não é mesmo? E a gente acha que é. No nosso grupo, nós temos o grupo da ASA que a gente trata de tudo. A gente brinca também de vez em quando, né, João? João, de vez em quando, põe figurinha lá para brincar. E a gente resolve algumas coisas. Mas eu tenho o grupo da liderança, que é da associação, onde a gente resolve outros assuntos. E eu recebi um vídeo de uma família daqui de Taubaté, que tinha acontecido um problema e que eles estavam precisando de um SOS urgente. E eu olhei aquelas fotos, aí, numa das fotos, a pessoa até me autorizou a mostrar a foto para vocês, mas eu preferi não mostrar. Na foto mostra a casa da pessoa, aqui a rua, aqui passa a rua, e aqui a descida da casa. E lá embaixo é a casa. Estava tudo cheio de água, brinquedo, roupa, móvel, estava tudo boiando. E eu pensei assim, mas não choveu tanto em Taubaté. Tinha dado uma chuva, mas não foi aquela chuva de inundar. Eu pensei assim. Mas como a gente sempre recebe vídeos enganosos, eu coloquei no nosso grupo. Gente, é em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu não me lembro o lugar agora, eu só me lembro que é perto da casa da Larissa. Mas tem o nome do bairro, eu não me lembro agora. Perto do Mercatal, né? Atrás do Mercatal ali. É ali que é. Aí, Baronesa, o nome do bairro. Lembrei da Larissa, lembrei. O bairro se chamava Baronesa. E eu coloquei lá no grupo. Gente, diz que tem uma família que perdeu tudo, está precisando da ASA. E é lá no bairro da Baronesa. E as fotos foram surgindo no grupo. E eu fui mandando no nosso grupo, para eles verem. Nisso entrou o Jonas. Esse lugar é perto da Larissa. Daqui a pouco entra o Tchau. Esse bairro é perto. E um foi comunicando com o outro, até a gente chegar na fonte da onde que era a pessoa. Isso aconteceu num dia, à noite. E no outro dia a gente foi dar um socorro. Em frente à casa dessa mulher, a Amanda, ela já veio aqui na igreja com duas crianças. Ela tem uma menininha pequenininha e tem um outro. O encanamento da Sabesp, da frente da casa dela, estourou. E toda a água do encanamento, com esgoto, foi tudo para dentro da casa dela. Isso era 3 horas da manhã. Imagina você às 3 horas da manhã dormindo, escutando o barulho da água descendo, aquele barulho, e você, na casa dela é assim, quer dizer, porque ela mudou, ela mudou de lá. Aqui é o quarto, e ela descia um degrau para chegar na sala. E ela acordou ela com o marido dela, e quando ela foi descer, toda a sala dela estava inundada. A parede chegou um tanto assim de água. Nós fomos lá ver ela, como é que ela estava a situação.
televisão, que salvou porque estava lá em cima, e um armário, né, Larissa? Um armário da cozinha que era de ferro, porque ele estava para cima. Mas todo o alimento dela, que ela tinha comprado, lanche das crianças, mistura, tudo que estava na geladeira, estava tudo cheio de lama. Para piorar, 3 horas da manhã, com a sua casa toda inundada, tinha uns ratos desse tamanho, que ela disse que os ratos nadavam impressionante. Eles nadavam no meio da água. E ela não sabia o que ela fazia, se ela socorria as coisas, se ela não afastava. A gente chegou lá, o marido dela tinha matado uns 5 ratos, desse tamanho assim, gente. Ratos grandes. Imagina, água, fezes, rato, tudo dentro da sua casa às 3 horas da manhã. O que ela fez? Ela pulou a janela do quarto. Era o único lugar que ela podia sair, porque no pensamento dela e do marido era o seguinte: a água vai continuar entrando e a gente vai morrer afogado aqui dentro, né? E ela pulou a janela. O filho dela, ele é um pouquinho mais fortinho. Ela disse que deu o maior trabalho para tirar ele, porque ele ficou tenso na hora, ele começou a chorar. E ela saiu, era o marido todo. Gente, eu vou falar para vocês. Ela gritava por socorro. No vídeo passa, ela filmou o que aconteceu. E no vídeo ela fala assim: gente, socorro, eu preciso de ajuda. Sabe quantas pessoas da rua saíram para ajudar ela? Vai sobrar dedo numa mão, viu? Já estou avisando para vocês. Uma pessoa saiu na porta de casa, olhou, perguntou para ela: foi você que gritou por socorro? Ela falou assim: sim, fui eu, estou precisando de ajuda aqui. A pessoa virou para trás e foi embora. Como é que você faz isso? Fala para mim. Foi isso que aconteceu. Resumindo a história, eles saíram, né, ficaram do lado de fora da casa. No outro dia, a Larissa, eu pedi para a Larissa, porque como eu moro em Caçapava, eu ia vir de lá, mas ia demorar. Eu mandei mensagem para a Larissa e falei: Larissa, antes de sair do serviço, por favor, passei o endereço para ela, vai lá ver como que está a situação da pessoa, porque aí eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou comprar alimento, a gente vai tentar dar um socorro breve, a gente vê o que vai fazer. Das 3 horas em diante, a água começou a dar uma baixada, né? Porque já tinha molhado tudo, sofá, bicama. Gente, ela tinha comprado o guarda-roupa, a bicama e o sofá novo. As roupas das crianças, vocês viram, se abrir a gaveta, estava tudo saindo as roupas. Você imagina, você sem nada, perdeu tudo. Nisso a gente começou a movimentar a asa. Eles levaram o colchão, levaram as coisas. Mas aí a gente descobriu que tudo era realidade na hora que a Larissa foi lá. Mas quando a Larissa foi lá, a Sabesp já tinha ido lá. Porque era a responsabilidade deles aquilo que tinha acontecido. Ela já tinha reclamado que estava dando problema e ninguém tomou atitude. E eles foram lá. Por que eles estavam indo lá? Porque eles estavam com medo de receber o processo, né? Porque assim, eles tinham que ressarcir ela, eles tinham que pagar ela do que estava acontecendo. E eles são assim, vamos falar entre aspas, nós aqui, eu estou escutando, eles vão falar. Eles são espertos, porque eles queriam que ela fizesse a lista naquele nervoso que ela estava passando. E ela foi fazendo o básico. O que ela tinha perdido? Ela olhava o sofá, o que ela tinha perdido, a geladeira. O básico do básico ela foi colocando lá. Mas ela não colocou roupa, ela não colocou sapato, ela não colocou essas coisas. E quando ela entrou em contato com o advogado da Sabesp a segunda vez, sabe o que ele falou para ela? Eu não posso fazer nada. Eu tenho que dar para a senhora o que a senhora colocou no papel. Por que eles não instruíram ela? A senhora tem direito nisso, nisso, nisso e nisso. Não, ela contou para mim, para a Larissa, que ela estava chorando, desesperada, que ela não sabia o que ela ia comer. E o advogado ligava para ela toda hora. Esse mês que ele falava pouco com ela no telefone, ele falava 1 hora e meia, falando bastante no ouvido dela, para poder ela marcar só o básico do básico. Eles não quiseram dar o armário para ela de aço, porque só molhou. Armário de aço não tinha danificado. Mas ele pegou chuva, ele pegou água, não pegou? Ele não estava todo sujo? Tudo que estava ali estava em risco, porque os ratos entraram nadando ali. Então ela estava em risco, as crianças, todo mundo estava em risco ali. Resumindo, eles pagaram faz 2 semanas que ela conseguiu receber o restante das coisas. Mas as roupas, os alimentos, as coisas,
Foi a asa daqui do Independência, do Jardim Resende, do Terra Nova, todas as asas que se uniram de São José para levar para eles colchão, cama, alimento, para que eles pudessem ter um pouquinho de dignidade. Ela saiu dessa casa. Ah, outra coisa, tudo aquilo, toda aquela tristeza, vocês pensam que ela podia tirar os móveis? Nós fomos lá para poder tirar os móveis. A Sabesp não deixou, porque enquanto estava rolando o pagamento para poder pagar, se ela tirasse, como que eles iam comprovar o que eles tinham pagado? Mesmo tirando foto. Olha como eles são complicados, gente. Então, ela tinha que deixar tudo aquilo lá. A gente já foi lá no dia seguinte, a gente foi lá uns 5 dias depois, uma semana depois, fedia. Por quê? Água suja de esgoto. Aqueles ratos, por mais que você tire, a sujeira está ali, a bactéria está ali. E ela chamou o advogado dela. E esse advogado falou: não, você tem que sair daí. Ninguém merece ficar num estado desse. E ela conseguiu um outro lugar, um outro cantinho menor para que ela fosse morar. E a Sabesp ficou brava. Você não pode sair daí, você tem que ficar aí até o último dia. Ela falou: não, eu preciso ir embora. Ela chorava, ela tremia de tristeza. E nós fomos lá ajudar ela. Ela pegou mais amizade com a Larissa, aí depois ela foi pegando mais amizade comigo e hoje ela gosta da gente. Mas a gente não chegou lá e falou para ela assim: ó, a gente vai te ajudar, mas você tem que vir para a igreja para dar estudo bíblico para você. Não foi isso que a gente fez. A gente foi acolher ela primeiro. Essa semana ela falou que ela vai começar a estudar a Bíblia com a gente. Mas a gente não pegou no pé. Às vezes as pessoas falam assim para mim. Essa semana eu estava conversando sobre isso com a minha turma. Jaqueline, você tem que ter uma classe bíblica da asa na igreja. Tem? Eu pergunto para vocês da igreja. Eu tenho que ter uma classe bíblica da asa aqui na igreja? Eu vou dar estudo bíblico para quem? Gente, as coisas acontecem devagar. Nós temos que ter o interessado primeiro, nós temos que abraçar ele primeiro. Olha, eu levei 12 anos para ganhar uma amiga para a igreja. Eu ia toda sexta-feira comer pizza na casa dela, para ajudar ela. E hoje ela está na igreja, mas levou 12 anos. Dá para desistir, não dá, Sandra? Mas eu não desisti. Então, nós temos que ir devagar. Não é chegar em mim e falar assim: ó, você tem que ter uma classe bíblica, você tem que me dar 10 pessoas para te ajudar a dar estudo bíblico. Não é assim que funciona. Nós vamos caminhando. Alguém teve curiosidade de contar quantos corações tinham aqui na entrada? É um passo de cada vez. Com certeza nós vamos ter pessoas um dia para batizar aqui na igreja. Eu não sei esse ano, não sei o ano que vem, não sei se eu vou estar na direção o ano que vem. Mas eu estou fazendo alguma coisa hoje. Então, essa mulher, a Amanda, ela e o esposo e as 2 crianças, eles vieram aqui. Eles já vieram fazer visita para a gente. Aí você pergunta: Jaqueline, mas ela não está aqui hoje. Porque ela trabalha. Ela está trabalhando. Eu não posso chegar nela e falar assim: ó, você tem, porque você recebeu uma bênção de a gente ter te ajudado, eu não posso chegar nela e falar assim: ó, você tem que abandonar o seu trabalho no sábado e vir frequentar com a gente. Eu posso fazer isso, ou não? Eu não posso fazer isso. Porque ela está feliz da vida, porque ela está trabalhando para poder ajudar em casa, para dar sustento. Isso é gradativamente, a gente vai conseguir. Então, quando nós trabalhamos juntos, nós conseguimos fazer as coisas. Nós abraçamos, ela está super feliz. E olha uma coisa para você, vou falar para vocês. Quando ela veio aqui o primeiro dia, teve uma pessoa que ela chegou aqui na porta, ela conhecia. Patrícia, vem cá. Patrícia, vem aqui. Vem cá. Vem cá falar para mim da cidade onde você morava. Vem cá. Olha para você ver como quando Deus trabalha, Ele se preocupa com todos os detalhes. Da onde você veio? Buriti dos Novos, Piauí. E o dia que você veio aqui, que a Amanda veio, o que ela era sua? Amiga. Amiga de infância. Gente, olha, as 2 se abraçaram ali, eu não entendi nada. Eu estava aqui dentro, gente, as 2 se abraçaram, o que aconteceu? E essa está aqui veio correndo e fala para mim assim: Jaque, minha amiga de infância. E as 2 se encontraram aqui na igreja. E ela falou que ela veio para ficar. Ela falou assim: eu estou com muitas dificuldades, eu estou com muitos problemas, mas eu quero vir para ficar.
mas é devagar. Eu não vou falar quem é, mas alguém já veio me perguntar: escuta, você já deu o estudo bíblico para ela? Vai ter estudo para ela? Vai batizar agora em setembro? É gradativamente, é devagar. Não é verdade? É devagar. Então eu fico feliz porque, nós conhecemos ela, nós acolhemos ela por intermédio da ASA, ela é amiga da Patrícia. Então tudo isso vai influenciando para que a gente possa ter algo a mais com ela, que a gente possa conversar com ela. Deus. Tudo no tempo de Deus. Quando eu convidei ela para ir para a igreja, ela falou assim para mim: eu já ia mesmo, eu queria ir para a igreja, eu estava esperando você convidar, mas graças a Deus você não demorou e você me convidou. Então isso é bênção de Deus. Amanhã ela vai tentar estar aqui, porque ela está passando por algumas coisas, a filhinha dela tem alguns problemas de saúde. Ore pela filhinha dela, tá? A filhinha dela é especial e está passando por alguns problemas de saúde. Mas tanto ela quanto o esposo, eles querem estar aqui amanhã à noite com a gente. Então continue orando por essa família, que a gente vai continuar abraçando eles. Eu queria chamar o Hélio agora, porque o Hélio vai fazer a nossa mensagem musical desta manhã. O que eu quero passar para vocês nesta manhã? Que Deus, Ele faz maravilhas na nossa vida, mas nós temos que permitir. Às vezes nós achamos que nós temos que fazer coisas grandiosas, e não são coisas grandiosas, muitas vezes, que nos levam ao Senhor Jesus. São coisas simples, como eu falei, um abraço, ter compaixão com o nosso próximo. Vamos todos praticar a força da compaixão. Juntos somos mais solidários e mais missionários. Então, quando alguma verdinha bater na porta da sua casa, ou quando alguma verdinha falar para você: gente, está precisando de um bolinho para fazer um lanche, vamos auxiliar, porque atrás disso aí tem outras pessoas que podem também ser ajudadas. Hoje a ASA está fazendo 16 anos, porque antes tudo era Adria, então foi dividido. A Adria passou a ser mundial e a ASA começou a participar com a gente também. Então hoje só a ASA faz 16 anos hoje. Então hoje os nossos corações estão cheios de alegria, comemorando, porque nós podemos ter mais compaixão. Às vezes pode ter pessoas aqui hoje que estão precisando de um abraço. Então Deus com certeza vai falar ao seu coração, para que você possa saber quem é essa pessoa. Amém. Envolvidos por um clima especial, mostraremos que o amor é essencial. Seja estendendo a mão, seja repartindo o pão, seja alcançando alguém com um sorriso. Nossa vida é uma aquarela multicor. Nossos passos são poemas de amor. E por onde nós passamos, nossos versos nós deixamos, transformando corações, mudando vidas. Fomos feitos para a vida colorir. Fomos ensinados por Cristo a servir e alcançar os que errou, procurando estão favor. Vamos dar um dom de amor, um dom à vida. Cada um com o seu jeito
original. Cada flor com seu perfume sem igual. Cada dia que acontece, natureza que floresce, é o amor que forma a cor da brilho a vida. É o amor que move o nosso coração. Foi o amor que deu ao mundo salvação. É uma nova cor da história, iluminando com sua glória. É Jesus o autor da cor, o autor da vida. Fomos feitos para a vida colorir. Fomos ensinados por Cristo a servir e alcançar os que entrou, procurando estão sua cor. Vamos dar um tom de amor, um dom à vida. Verde, azul ou amarelo, não importa a sua cor. Com vermelho, um tom tão belo, pinte o amor. Fomos feitos para a vida colorir. Fomos ensinados por Cristo a servir e alcançar os que entrou, procurando estão sua cor. Vamos dar um tom de amor, um dom à vida. Vamos dar um tom de amor, um tom à vida. Essa é a grande missão da Ação Solidária Adventista: atuar na maior parte de todas as necessidades, a salvação de pessoas. Deus utiliza gestos simples de amor para abrir portas que muitas vezes permaneceriam fechadas ao Evangelho. Um alimento, uma visita, um abraço, uma palavra de esperança podem aliviar uma necessidade momentânea, mas quando motivados pela verdadeira compaixão, tornam-se instrumentos para conduzir pessoas ao encontro com Cristo. Assim como aconteceu com Naamã, a jornada pode começar pela cura de uma necessidade visual, mas o propósito de Deus é sempre conduzir o ser humano ao conhecimento do Deus verdadeiro. A asa da nossa igreja vai transformando e vai ajudando. Como foi contado no testemunho da Ana, que Deus nos conceda um coração semelhante ao daquela menina cativa, um coração que não se deixa vencer pelas circunstâncias, que enxerga além das aparências e que aponta o caminho da salvação. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Querido Deus, bom Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós estamos agradecidos porque nós nos encontramos em Tua casa. Agradecidos também, Senhor, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. O propósito de termos mais compaixão uns pelos outros. Se é com alimento, se é com roupas, com calçados, com um abraço, com uma palavra de carinho, nós podemos ser solidários. A ação solidária adventista não é somente vestir uma roupa para que possamos tirar uma foto bonita, mas sim uma ação onde nós devemos ajudar as outras pessoas. Para que tudo isso aconteça, para que nós possamos levar essa pessoa à salvação, que ela possa ter, Senhor, a salvação e que ela possa caminhar junto conosco nas mansões celestiais. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos também que o Senhor abençoe o alimento que vamos nos alimentar.
Também pedimos que possa ser uma confraternização cheia de alegria e que o Senhor possa se fazer presente durante todo esse dia. Abençoa cada família aqui, Senhor. Pessoas que estão enlutadas, pessoas que estão com parentes no hospital. Por favor, Senhor, que o Senhor possa tomar todas essas pessoas em Tuas mãos. Eu não sei da vida de ninguém aqui, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor o conhece e o Senhor sabe das necessidades. Tudo isso, Senhor, eu peço, não que haja mérito em mim, Senhor, mas eu te peço pelo amor que o Senhor nos deu na cruz um dia. É por Ele que nós pedimos e agradecemos. Amém.